Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 7 pessoas foram presas numa operação conjunta das polícias de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Elas são suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que contrabandeava óleo de maconha dos Estados Unidos para ser usado em cigarros eletrônicos no Brasil. Ainda era madrugada quando os 12 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão começaram a ser cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, onde foi preso um homem suspeito de ser o responsável por parte das vendas na internet. Na capital paulista, os policiais encontraram mais de R$100 mil em dinheiro e uma pistola .40. Carros de luxo também foram apreendidos. Em um laboratório clandestino, os policiais apreenderam uma grande quantidade de cigarros eletrônicos e potes de cera para depilação, onde era camuflada a droga. A polícia encontrou também vários refis de óleo de maconha, alguns já embalados para serem entregues. De acordo com as investigações, o óleo de maconha era importado dos Estados Unidos para o Paraguai e em seguida trazido para o Brasil via Foz do Iguaçu. Eles punham dentro de bastões de cola, bastões de cola normais mesmo, de papelaria. Eles colocavam isso aqui dentro, né? E aí eles, dessa forma aqui, iam para os Correios. Então, na verdade, nem com o farejador pegava isso aqui. Toda a negociação era feita pela internet, em sites que simulavam vendas de produtos farmacêuticos ou pelas redes sociais. O grupo usava empresas de fachada e contas de laranjas para receber os pagamentos. Em seguida, enviava o óleo de maconha para os compradores, em diferentes regiões do país. A movimentação financeira com a venda da droga chegava a R$2 milhões por mês. A quadrilha era investigada desde o ano passado. Segundo a polícia, eles criaram sites que eram hospedados nos Estados Unidos, onde é permitida a comercialização de cigarro eletrônico. Dentre os presos estão 3 influenciadoras digitais que divulgavam os produtos nas redes sociais. Todas as pessoas presas em São Paulo e no Rio de Janeiro vão ser transferidas para Brasília. 2 pessoas ainda estão foragidas e os nomes delas foram incluídos na lista de procurados da Interpol. A quarta-feira, no Rio de Janeiro, foi marcada por tiroteios entre traficantes. A tensão nas comunidades aconteceu no mesmo dia em que foi trocado o comando da Polícia Militar. Morro dos Macacos, zona norte do Rio. O barulho dos tiros começou logo cedo. Moradores registraram as rajadas de balas cruzando o céu. O tiroteio, segundo a polícia, foi entre criminosos rivais que disputam o domínio da região. Em meio ao fogo cruzado, moradores assistem ao confronto sem poder fazer nada. Tava todo mundo dormindo, aí do nada começou. Não muito longe dali, no maior complexo de comunidades do Rio, aqui na Maré, a Polícia Militar fez uma operação contra criminosos que também estão envolvidos em disputas territoriais. A violência fechou 23 escolas da região e deixou milhares de alunos sem aula. Próximo à Maré, a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de meia tonelada de maconha neste caminhão que passava pela rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. Escondidos na carga também estavam 5 fuzis, 2 pistolas e 10 carregadores. O motorista foi preso em flagrante. Esse veículo saiu de Manaus com essa droga, que possivelmente teria um destino, aqui para o Rio de Janeiro, que seria a comunidade da Rocinha. O dia de tensão na cidade acontece em meio a uma troca de comando na Polícia Militar. O coronel Marcelo de Menezes Nogueira tomou posse nesta quarta-feira como novo secretário da PM. Um trabalho maior que tem que ser feito de investigação, de monitoramento dessas quadrilhas, para que nós possamos, de forma pontual e de forma inteligente, dar as respostas necessárias. Durante a cerimônia, o governador Cláudio Castro ressaltou que os dados relacionados à segurança melhoraram, mas que é preciso um esforço maior para combater a criminalidade. Então a gente precisa evoluir nessa ideia de sensação de segurança para que a população se sinta segura e que a gente não viva só de dados. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Suspeitos de trocar etiquetas de malas no aeroporto de Guarulhos são presos pela Polícia Federal. Acidente com carretas deixa 4 mortos na Grande São Paulo. ANAC e Ministério dos Portos e Aeroportos vão investigar morte de cão em voo.
Haddad entrega texto da reforma tributária ao Congresso. CPI da manipulação de resultados quer ouvir jogadores do São Paulo. Ferramenta calcula quanto o Google deveria pagar por conteúdo jornalístico. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. Quatro pessoas foram presas suspeitas de participar de um esquema de tráfico de drogas com a troca de etiquetas de bagagens no Aeroporto Internacional de São Paulo. Uma mala com 21 quilos de cocaína chegou a ser despachada, mas foi interceptada pela polícia. O funcionário terceirizado que trabalha numa área restrita do aeroporto empurra para fora da esteira a bagagem de uma passageira de um voo para Joanesburgo, na África do Sul. De acordo com as investigações, a etiqueta da bagagem foi retirada e guardada pelo mesmo homem. 2 dias depois, uma falsa passageira chega ao Aeroporto Internacional de São Paulo, acompanhada de um outro funcionário de uma companhia aérea. Os dois circulam juntos pelo saguão. A mala dela está cheia de drogas, 21 quilos de cocaína. A mulher não embarca, apenas despacha a bagagem e vai embora. A Polícia Federal acredita que o plano da quadrilha era usar a etiqueta da mala da passageira que viajou para a África. A gente identificou que essa mala ela acabou não sendo encaminhada para o exterior, para a África, como estava na etiqueta, e por um erro no manejo dessa bagagem, ela foi parar num outro estado do Brasil. A bagagem foi apreendida em Brasília. Hoje, policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em 7 endereços, na capital e em Guarulhos, na Grande São Paulo. 4 pessoas foram presas. A falsa passageira, 2 trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviço numa área restrita aqui do aeroporto de Guarulhos e o funcionário de uma companhia aérea. Todos teriam sido aliciados por traficantes e tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. No ano passado, 2 brasileiras ficaram 38 dias presas na Alemanha, sob suspeita de tráfico de drogas. Investigações da Polícia Federal mostraram que elas foram vítimas do mesmo esquema, que retirava etiquetas para colocar em malas com entorpecentes. Não conseguimos contato com a defesa dos 4 presos na operação. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo informou que o manuseio das bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. O nome da companhia aérea que teve um funcionário preso não foi informado. A empresa que atua na área restrita de bagagens do aeroporto não retornou nossos contatos. A polícia de São Paulo fez uma operação para prender 4 suspeitos de participar do assassinato de um investigador em fevereiro. O crime aconteceu em frente a um hospital. O cerco numa comunidade na zona norte da capital paulista contou com 90 agentes e o apoio de um helicóptero. Um drone que capta imagens em infravermelho também foi utilizado na busca aos suspeitos. 4 pessoas foram presas, entre elas Gustavo Nunes da Silva, de 24 anos, que, segundo a polícia, confessou ter atirado no investigador Paulo Henrique da Silva. O policial tinha 45 anos. Ele foi morto durante um assalto no dia 6 de fevereiro, na zona oeste da capital paulista. As imagens mostram o investigador na moto à direita. O criminoso está na outra motocicleta. O objetivo é roubar o celular da vítima. Depois de entregar o aparelho, o policial sai da moto e tenta deixar o local. O ladrão segue a vítima. Os dois lutam e o policial acaba baleado. O criminoso pega a arma do investigador e foge. Foi vítima de latrocínio e, no intuito de proteger a esposa e os cidadãos que estavam em volta, não conseguiu reagir e, infelizmente, foi covardemente assassinado. A polícia conseguiu rastrear imagens do percurso do assaltante depois do crime. Inclusive, uma multa que ele levou no mesmo dia, já com outra roupa e a placa da moto adulterada. A namorada de Gustavo, o suspeito de ser o receptador dos celulares roubados e o dono de um estacionamento utilizado como base da quadrilha, também foram presos. 3 motos, um carro, celulares e armas foram apreendidos.
Eles saíam para roubar, retornavam ao estacionamento onde eles guardavam os objetos subtraídos, as armas. De acordo com a polícia, Gustavo já tem passagens por roubo e porte ilegal de arma. E na véspera da prisão, participou de outro assalto. Então, para vocês verem a periculosidade desse indivíduo, como foi importante esse trabalho conjunto da Polícia Civil para tirar ele das ruas. 4 pessoas morreram após um acidente entre 3 carretas e um carro na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A cabine de um caminhão ficou prensada nesta carreta que transportava tratores. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Não há informações sobre o estado de saúde delas. As causas do acidente serão investigadas. 28 pessoas foram presas hoje em Maceió e em outras 11 cidades de Alagoas. A polícia afirma que o grupo é suspeito de cometer diversos crimes, como estupro de vulnerável, organização criminosa, violência doméstica, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foi transferido para um hospital particular o jockey que sofreu uma queda durante uma corrida no Rio de Janeiro. As câmeras do hipódromo da Gávea registraram um acidente. O cavalo bateu na cerca e derrubou Maicon Mesquita, de 21 anos. O estado de saúde dele é considerado grave. Novos temporais voltaram a atingir cidades da Bahia hoje. Em Salvador, mais de 100 deslizamentos de terra foram registrados em 3 dias. Na periferia da capital baiana, casas ficaram completamente alagadas e os moradores desesperados. A água está invadindo, a casa nunca entrou assim, ó, pra aqui, ó. Neste mês, já choveu 752 milímetros em Salvador, mais do que o dobro da média histórica para o período. É o abril mais chuvoso dos últimos 28 anos. Fiquei tão assustada que foi relâmpago, foi trovoada, foi chuva. No centro da cidade, esta casa veio abaixo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para os próximos dias. Salvador foi a segunda cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas em todo o país, atrás apenas de Feijó, no Acre. Nesta semana, a capital baiana registrou mais de 100 deslizamentos de terra por causa dos temporais. Em Candeias, na região metropolitana, 38 casas foram interditadas por causa da abertura de uma cratera de 40 metros. Chuva também em outras cidades da região Nordeste. Em São José da Laje, em Alagoas, uma idosa foi sugada por uma cratera aberta na cozinha de casa. Dona Maria Aparecida, de 62 anos, chegou a ser arrastada pela rede de esgoto. Quando eu cheguei em casa, a cozinha estralando. Aí quando eu fui passar, aí desceu de vez, eu desci com tudo. Agora veja o contraste. Nesta quarta-feira, municípios da região central registraram baixa umidade do ar. Os níveis chegaram a menos de 30%, que é praticamente a metade do recomendável. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri sobre esse assunto? Oi, Lid, boa noite. Tá ficando seco. Sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. O ideal para a saúde humana, como a Cris disse, são índices em torno de 60%. Em qualquer uma destas situações aqui, a recomendação é suspender as atividades físicas nos horários mais quentes do dia. Isso vale para pessoas e animais. Redobrar a atenção com crianças e idosos que desidratam com mais facilidade. Usar filtro solar, beber muita água e umidificar ambientes. Neste momento, as nuvens carregadas estão sobre Manaus, Mato Grosso do Sul e Paraná. Amanhã, a maior quantidade de água cai sobre as regiões Norte e Nordeste. Em Salvador e em Manaus, alerta para mais temporais e novos deslizamentos de terra. O tempo segue firme e seco em todas as áreas claras do mapa. Vai fazer até 21 graus amanhã à tarde em Curitiba. Em Vitória e em João Pessoa, máxima de 31. Em Cuiabá, 35 e até 32 em Palmas. Na capital paulista vai ter um refresco com chuva à tarde até 26 graus. Na sexta volta a esquentar e faz até 29. E para quem interessar, eu já adianto que vai da praia no fim de semana. Tempo Delivery. O Flávio quer saber quando vai esfriar em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Lili. Ai, que difícil, Celso. Bom, vamos lá, Flávio. Boa noite para você. Olha, frio mesmo, só no inverno e olhe lá, tá? Até meados de maio, as temperaturas seguem acima dos 30 graus por aí.
A gente espera a sua participação pelas redes sociais. Use a hashtag você no JR para participar do Tempo Delivery. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. O governo americano aprovou hoje um pacote de ajuda militar e financeira para Ucrânia, Israel e Taiwan. Os valores equivalem a 490 bilhões de reais. O pacote inclui veículos blindados, sistemas de defesa aérea e armamento. A maior parte da ajuda vai para a Ucrânia, com mais de 300 bilhões de reais. O reforço chega num momento em que os militares ucranianos já reclamam até de falta de munição. Nesta quarta-feira, 6 pessoas morreram em um ataque de mísseis russos contra a cidade de Kharkiv. Já a Ucrânia usou drones para atacar instalações de combustível e energia na Rússia. Depois de sancionar o pacote de ajuda, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o investimento é para garantir a segurança da Ucrânia e da Europa. Nesta semana, a Rússia afirmou que a nova ajuda do governo americano não mudaria os rumos da guerra e que ainda estaria em vantagem no campo de batalha. O pacote americano também prevê apoio a Israel na luta contra os terroristas do Hamas e mais ajuda humanitária à faixa de Gaza. Há ainda um auxílio à segurança de Taiwan, ilha autônoma que a China considera parte de seu território. Pequim afirmou que não vai tolerar interferência externa. O governo americano também sancionou hoje um projeto de lei que ordena que o aplicativo TikTok tenha um novo dono nos Estados Unidos, que não seja a empresa chinesa ByteDance. Caso contrário, o TikTok será banido do país. A empresa anunciou que vai recorrer à justiça para reverter a decisão. O governo americano acredita que o governo chinês usa a plataforma para espionar os 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. Veja a seguir. Espanha vai indenizar vítimas de abusos sexuais cometidos por pessoas ligadas à Igreja Católica. Refém israelense de 23 anos aparece em vídeo divulgado pelo grupo terrorista Hamas. Pesquisadores americanos desenvolvem uma ferramenta que permite calcular quanto o Google deve pagar aos produtores de conteúdo jornalístico pelo uso de notícias nas ferramentas de busca. Milhares de vítimas de abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica vão ser indenizadas na Espanha. A decisão do governo é inédita no país. O Ministério da Presidência e da Justiça aprovou nesta terça-feira a criação de um fundo para reparar as vítimas de abusos sexuais cometidos por pessoas ligadas à Igreja Católica. A indenização foi uma recomendação do Ministério Público do país diante da falta de ação da alta cúpula católica. Um relatório de outubro do ano passado do órgão público estimou que cerca de 440 mil pessoas foram vítimas de abusos sexuais em unidades da igreja nos últimos 50 anos. O número equivale a mais de 1% da população espanhola. A maior parte dos crimes foi cometida por padres e metade das vítimas seria composta por menores de idade. O governo espanhol determinou que a compensação seja paga pela Igreja Católica, que é acusada de negligência ao longo das últimas décadas. Para o ministro da Justiça da Espanha, é essencial que a Igreja Católica assuma a responsabilidade. Assuma sua responsabilidade. Apesar das evidências dos diversos crimes e das investigações independentes já realizadas, a Igreja Católica rejeitou a decisão das autoridades. O governo espanhol ainda não revelou detalhes de quanto e quando a compensação financeira será paga. O grupo terrorista Hamas divulgou o vídeo de um israelense sequestrado durante a invasão que motivou o conflito no Oriente Médio. As imagens foram distribuídas no momento em que Israel tenta retomar as negociações para a libertação dos reféns. Essas imagens registram o momento em que Hersh Goldberg Polin foi sequestrado no dia 7 de outubro do ano passado.
Hoje, o Hamas revelou um vídeo que mostra o jovem de 24 anos no cativeiro. O governo israelense afirmou que a divulgação da imagem é uma tentativa de terrorismo psicológico e pediu a libertação imediata dos 129 reféns. Os pais de Hersh foram informados sobre o vídeo e pediram ao filho para permanecer forte e sobreviver. Nesta quarta-feira, o chefe do exército israelense viajou ao Cairo, capital do Egito, para retomar as negociações de um acordo para a libertação dos reféns. Herzl Halevi também vai discutir um planejamento da operação terrestre na cidade de Rafah. O governo de Israel pede o apoio do Egito e dos Estados Unidos na incursão terrestre. O governo egípcio é contra a operação militar israelense na cidade, que fica na fronteira do país com a faixa de Gaza, porque teme um grande fluxo de refugiados em seu território. Mais de 1,5 milhão de palestinos estão abrigados em Rafah desde o início do conflito. Na fronteira norte de Israel, o grupo terrorista Hezbollah afirmou ter lançado dezenas de foguetes contra o país. Segundo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, metade dos combatentes que atuam no sul do Líbano foi eliminada. Ou eles foram mortos ou abandonaram o sul do Líbano, disse o ministro, e acrescentou que uma operação defensiva está em andamento. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concluiu que não há elementos concretos que indiquem que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu asilo político à Embaixada da Hungria em Brasília para tentar fugir do país. Bolsonaro se hospedou na embaixada entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano, após ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal durante uma operação que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Moraes também manteve a proibição do ex-presidente de viajar para o exterior e de ter contato com os demais investigados. Veja ainda hoje, o governo discute a regulamentação do transporte de animais domésticos em aviões. O governo vai ao STF contra a desoneração da folha salarial nos setores que mais empregam no Brasil. As gigantes de tecnologia reproduzem conteúdos feitos por jornalistas profissionais sem remunerar devidamente as empresas, apesar do trabalho ter um custo alto. Pesquisadores americanos calcularam que o Google, por exemplo, deveria pagar mais de 2 bilhões de reais por ano aos veículos de comunicação brasileiros. A equipe de professores da Universidade de Colômbia, em Nova York, encarou um big desafio: calcular o valor do uso de notícias produzidas pelas empresas jornalísticas profissionais nas ferramentas de busca do Google. O Google nos dá informações sobre uma variedade de tópicos e muitos desses tópicos estão relacionados a notícias. Quando falamos em notícias, não estamos falando só de política, mas também estamos falando de esporte, entretenimento, cultura, etc. Uma empresa multibilionária que não paga impostos, pegando livros e jornalismo alheios e lucrando bilhões de dólares. E chamando isso de uso justo. Que tipo de mundo é esse? Os pesquisadores americanos criaram uma ferramenta que calcula automaticamente qual seria o valor devido a cada país, com base em uma estimativa de que 35% das buscas feitas no Google são por notícias. A conta leva em consideração a receita com anúncios. A partir disso, o Google deveria pagar aos Estados Unidos 10 bilhões de dólares, ou 51 bilhões de reais. Ao Brasil, um valor de 2 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Este advogado entende que as gigantes de tecnologia se apropriam do trabalho das empresas de jornalismo. Se apropriar de algo, no caso a informação que custou para ser produzida, que teve investimento para ser produzida, se apropriar disso e vender isto sem ter pago por isto, é no mínimo um enriquecimento sem causa que, digamos, colide com o princípio da boa-fé, que colide com o princípio da não apropriação do trabalho alheio, que colide com o princípio de que não se pode provocar dano a alguém. A Austrália foi o primeiro país a aprovar uma lei que obriga o Google e o Facebook a pagar pelo uso de conteúdo jornalístico nas suas ferramentas de busca. Isso foi em 2021. 2 anos depois, o Canadá aprovou uma lei semelhante. E a partir daí, outros países estão seguindo por este caminho. O Brasil, inclusive.
O projeto de lei das fake news prevê que as grandes empresas de tecnologia remunerem os autores de conteúdo jornalístico compartilhado nas plataformas. A medida é apoiada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e pela Associação Nacional de Jornais. Mas existem outros modelos para uma remuneração adequada. Em vez da negociação, deve haver uma taxação sobre as plataformas. Uma taxação, uma taxa. Não importa se elas utilizam ou não, a quantidade que elas utilizam ou não, os links, os conteúdos jornalísticos. Para o advogado, o pagamento vai gerar um círculo virtuoso. Se Big Techs tem que remunerar a informação, se buscará a melhor informação, se pagará pela informação. E pagando-se pela informação, se permite investir ainda mais na produção dessa informação. O Google declarou que os estudos se baseiam em suposições imprecisas e premissas erradas. Afirmou ainda que há mais de 20 anos colabora com empresas de notícias em todo o mundo. A Meta, dona do Facebook, não respondeu aos nossos contatos. O governo federal entregou hoje ao Congresso o projeto de lei da reforma tributária. Então vamos até Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso, boa noite. É isso mesmo, são as regras da reforma, né? Boa noite também a Cris e a todos que acompanham o JR essa noite. O texto foi entregue no final da tarde pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da Câmara, Arthur Lira. A Nathalie Machado tem os detalhes direto do Congresso Nacional ao vivo. Nathalie, boa noite para você. Olá, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, esse foi o primeiro projeto de lei que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. Os outros vão ser entregues nas semanas seguintes. O conteúdo completo, ele ainda não foi divulgado, mas o texto tem mais de 300 páginas e 500 artigos. O ministro Fernando Haddad disse que a proposta transforma o sistema tributário brasileiro e que o governo está muito confiante na aprovação. O ministro explicou que os dois impostos agregados, o IBS e o CBS, vão ter a mesma base de cálculo e a mesma regulamentação. A alíquota média deve ser de 26,5% e a máxima de 27,3%. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, se comprometeu a votar o texto ainda antes do feriado de julho. Do recesso de julho. Fara? Obrigado pelas suas informações, Nathalie. Ainda no Congresso, o governo conseguiu convencer o parlamento a adiar a sessão que iria analisar hoje os vetos do presidente Lula. A derrubada de alguns desses vetos pode custar bilhões de reais ao orçamento federal. Depois de um dia de longas negociações, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, decidiu adiar mais uma vez a sessão para que deputados e senadores analisassem vetos do presidente a projetos aprovados pelos congressistas. Com o novo adiamento, o governo ganha tempo para retomar o diálogo. Não havia um mínimo consenso em relação a tudo quanto havia de projetos e de veto, melhor dizendo, nessa sessão do Congresso. Então, nós damos mais esse prazo para que possam os líderes entabularem o máximo possível dos acordos, sobretudo em relação aos vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Na pauta estão 32 vetos. O governo está preocupado especialmente com a possível derrubada do veto à lei orçamentária, que pode devolver 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão ao Congresso. O Planalto ainda tenta um acordo e está disposto a recompor cerca de 3 bilhões de reais. Os líderes do governo também tentam manter o veto de Lula ao fim das saidinhas temporárias de presos do regime semiaberto em datas comemorativas. Mesmo com mais tempo para negociar, a briga entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, continua sendo o principal problema para que os acordos sejam sacramentados. Apesar disso, Lira garantiu que essa disputa política não irá influenciar no resultado da votação. Mas com o diálogo comprometido, o governo corre o risco de perder a maioria dos vetos do presidente. Durante compromissos no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou o caso do cachorro Joca, que morreu quando era transportado por uma companhia aérea. A minha gravata, ela tem o desenho, um cachorrinho. Em protesto ao que aconteceu no cachorro, eu acho que a Gol tem que prestar contas, acho que a ANAC tem que fiscalizar isso.
Muito triste o caso da morte desse cão, né? Daqui a pouco eu volto com outros destaques de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. Veja a seguir: Polícia Rodoviária Federal encontra cães que eram levados em bagageiro de ônibus em Goiás. CPI que apura suspeitas de manipulação no futebol vai ouvir dirigentes da CBF, árbitros e jogadores do São Paulo. O Brasil perdeu 5 leitos de internação do Sistema Único de Saúde por dia nos últimos 13 anos. O mercado financeiro no Brasil operou hoje em compasso de espera pela definição dos juros básicos nos Estados Unidos. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,33%, acima dos 124 mil pontos. Já o dólar interrompeu 3 dias seguidos de queda e subiu 0,34%. Encerrou o dia cotado a R$ 5,14. Agora nós vamos voltar a Brasília e retomar o contato com Luiz Fara Monteiro em Brasília. Ele traz informações sobre a CPI dos jogos e apostas esportivas. Fara? Exatamente, Cris. A repercussão no meio esportivo é grande, porque a CPI, que investiga denúncias de manipulação em jogos e apostas, aprovou hoje os convites para que 2 árbitros e o presidente da comissão de arbitragem da CBF sejam ouvidos na comissão. O presidente da CPI, senador Jorge Cajuru, citou 2 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado e um do Campeonato Paulista deste ano, o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Na partida, o árbitro Rafael Claus e a árbitra de vídeo, Daiane Muniz, atuaram em lances polêmicos. O presidente da comissão de arbitragem da CBF, Wilson Seneme, também foi convidado para prestar esclarecimentos. A CPI também quer ouvir 5 jogadores do São Paulo. Senadores dizem que existem suspeitas mais fortes sobre 2 atletas que teriam facilitado a derrota para o Palmeiras por 5-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Essas suspeitas foram citadas no relatório apresentado por John Textor, dono do Botafogo, e foram baseadas em relatórios de inteligência artificial das ações dos jogadores em campo. Ainda nesta quarta-feira, os senadores acertaram os próximos depoimentos. Na semana que vem, serão ouvidos os dirigentes da CBF. Depois, os presidentes do São Paulo, Júlio Casares, e do Palmeiras, Leila Pereira. Também foi aprovado um requerimento para convocar o árbitro da Federação do Rio de Janeiro, Glauber do Amaral Cunha, que supostamente estaria envolvido em um esquema de propina em um jogo da 3ª divisão do Estadual do Rio. Ele vai ter que dizer aqui quem foi o dirigente que ofereceu a propina para ele, qual foi o clube, se ele recebeu ou não, porque senão ele terá voz de prisão. O presidente de São Paulo, Júlio Casares, informou que não vai se manifestar. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que está disposta a comparecer na CPI, mas que até agora não recebeu o convite formal. Os outros citados na reportagem não responderam até o momento. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigada, Fara. O primeiro-ministro de Israel condenou o crescimento do antissemitismo, o ódio aos judeus, durante os protestos nas universidades americanas. 2 ativistas ligados a grupos terroristas chegaram a defender os ataques a Israel durante um seminário na Universidade de Colômbia. Numa palestra de 2 horas, estudantes ouviram o ativista Khaled Barakat e a mulher dele, Charlotte Kate. O seminário apoiava os grupos terroristas palestinos e encorajava os universitários a defenderem uma resistência armada contra Israel. Em uma das falas, eles afirmaram que não há nada de errado em ser combatente do Hamas e ainda apoiaram os ataques do dia 7 de outubro em Israel. Khaled foi proibido de entrar na Alemanha por 4 anos, depois de ser acusado de antissemitismo. Dias depois, os estudantes que promoveram o seminário foram suspensos. Barakat é acusado de ser membro da Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é considerada uma organização terrorista por Israel. O evento na Universidade de Colômbia, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos, foi realizado em março, menos de um mês antes do início dos protestos que se espalharam por outras universidades, como aqui em Harvard. Hoje, as aulas foram canceladas por causa dos protestos.
O premier israelense Benjamin Netanyahu chamou de horrível o que está acontecendo nas universidades americanas. Netanyahu disse que os protestos atacam os judeus e cobrou respostas dos diretores das instituições. Portugal reconheceu pela primeira vez a responsabilidade pela escravidão no Brasil. O presidente português sugeriu que o governo do país faça uma reparação pelos danos causados, como a escravidão de milhões de africanos, os bens saqueados e os massacres de povos indígenas. Marcelo Rebelo de Sousa não especificou que tipo de compensação seria feita. Somente Portugal foi responsável pelo tráfico de quase 6 milhões de africanos no período colonial brasileiro. Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina aponta que, em 13 anos, o Brasil perdeu 26 mil leitos de internação no Sistema Único de Saúde. O número representa, em média, 5 vagas fechadas por dia. O Rio de Janeiro foi a capital que mais perdeu vagas. Fernanda estava desesperada na porta do Hospital Salgado Filho, na zona norte do Rio. A neta, de apenas 2 meses, tinha dificuldade para respirar e não conseguia atendimento na unidade de saúde. Não tem oxigênio, as crianças sentadas, não tem leito, está tudo sucateado. Glaziele enfrentava outro drama no mesmo hospital. Ela gravou um vídeo em que mostra a sala improvisada, sem ventilação, onde a filha estava desde segunda-feira. Minha preocupação é que minha filha já está com pneumonia, né? E ela adquire qualquer outra bactéria. Ao invés de eu sair daqui com a minha filha curada, eu vou sair daqui com ela pior. Cerca de 5 leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde foram fechados por dia em todo o país nos últimos 13 anos. É o que aponta o levantamento do Conselho Federal de Medicina. Hoje são 309 mil leitos disponíveis. Em 2010, esse número chegava a 335 mil. Às vezes, nossos pacientes morrem na porta de um hospital por falta de leito hospitalar. E isso é cruel para o médico e para o paciente. Só nos 6 hospitais federais do Rio, há 593 leitos fechados. O Ministério da Saúde descarta a proposta de repassar a administração dessas unidades entre o Estado, o município e a empresa brasileira de serviços hospitalares. Qualquer que seja esse desenho, ainda não está definido, tudo isso será feito na linha de uma gestão compartilhada, pensando o SUS, pensando em rede. O Hospital Municipal Salgado Filho informou que as crianças estão recebendo o tratamento indicado para cada caso na emergência pediátrica. O Ministério de Portos e Aeroportos e a ANAC vão criar um grupo de trabalho para estudar a regulamentação do transporte de animais domésticos em aviões. Essa medida ocorre um dia depois da morte de um cão num voo comercial. Tutores e especialistas acreditam que o transporte em compartimentos de carga é um risco para a saúde dos animais. A Glória entrou na vida da Amanda durante a pandemia, em 2020. A vira-lata de 10 anos é a alegria da família, assim como a Elza. Ela é uma cachorrinha resgatada, de maus tratos, era para ficar coisa de 1 mês, 2 meses, e agora acabou que já está 4 anos comigo. No mesmo ano, Amanda precisou viajar para Nova York, nos Estados Unidos, e decidiu levar a Glória junto. A cachorrinha teve que ir no compartimento de carga do avião. As 10 horas de viagem foram uma experiência traumática. Ela estava muito ofegante, visivelmente cansada, com medo, tremendo. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou que vai criar um grupo de trabalho com a ANAC para discutir o transporte de animais em voos. O anúncio veio após a morte do cachorro Joca, de 5 anos. O Golden, de 47 quilos, morreu após ser enviado para o destino errado pela companhia aérea. A viagem de São Paulo para Mato Grosso deveria levar 2 horas e meia, mas Joca foi parar no Ceará. O tutor foi orientado pela companhia a retornar a São Paulo. Joca também viajaria de volta. Foram quase 12 horas separados. Ao desembarcar, o tutor encontrou o animal já sem vida. Por que eles não cuidaram dele? Por que eles não abriram aquela caixa e tiraram ele de dentro da caixa?
Hoje não existe uma regulamentação para o transporte de animais domésticos em voos comerciais. Cada companhia tem regras específicas. O Ministério de Portos e Aeroportos e a ANAC vão investigar as circunstâncias da morte do animal. A gente quer cada vez mais, com todos que defendem essa causa, pensar ao lado da ANAC políticas públicas em defesa da causa animal no Brasil, que é uma defesa de todo o povo brasileiro. A Polícia Civil Paulista abriu um inquérito para apurar o caso. O Ministério da Justiça também notificou a companhia aérea, que tem 2 dias para responder os questionamentos. A empresa assumiu a falha operacional e anunciou a suspensão por 30 dias da venda de transporte de cães e gatos no compartimento de carga das aeronaves. Nós conversamos com uma advogada especialista em direito dos animais. Ela afirma que casos como este são tragédias anunciadas e que o transporte de animais no compartimento de carga de aeronaves deveria ser proibido. E colocar num local de carga, num porão, sem ventilação, encarcerado, enjaulado, é um ato de crueldade extrema. Não é um transporte de uma caixa que você envia. Eles têm que ter a responsabilidade igual eles têm a responsabilidade de alguém dentro de um avião. Igual a mim dentro de um avião. E 6 cães foram encontrados dentro do bagageiro de um ônibus em Goiás. Os animais eram transportados dentro de uma caixa de madeira em condições precárias. O ônibus ia de Minas para o Maranhão, um percurso de 2.300 quilômetros. Os tutores podem responder pelo crime de maus tratos de animais. O governo federal acionou o Supremo Tribunal Federal para que a corte declare inconstitucional a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores que mais empregam no país. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que a medida pode gerar desemprego e insegurança jurídica para as empresas. A ação foi proposta pela Advocacia Geral da União, com a justificativa de que a lei da desoneração, aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional e promulgada no final do ano passado, não demonstrou o impacto financeiro da medida, o que é exigido pela Constituição e pelas leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias. O governo afirma ainda que a perda de arrecadação anual com a medida chegaria a 10 bilhões de reais por ano. De acordo com o movimento Desonera Brasil, os 17 setores registraram um crescimento de quase 20% dos empregos formais em fevereiro deste ano, contra pouco mais de 14% nos demais setores. A AGU também quer que o Supremo declare inconstitucional a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de não prorrogar o trecho da medida provisória que estabelecia a reoneração dos municípios. Na mesma ação, o órgão pede ainda que a Corte declare constitucional a medida que estipulou limites para a compensação tributária de créditos. O relator do processo no STF será o ministro Cristiano Zanin. Em 2021, o então ministro Ricardo Lewandowski reconheceu que a desoneração é constitucional. A Procuradoria-Geral da República, à época, também se manifestou a favor da medida. Atualmente, a desoneração da folha de pagamentos permite que empresas dos 17 setores que mais geram empregos no Brasil substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A regra também vale para municípios com até 142 mil habitantes. A medida foi prorrogada até 2027, após votação no Congresso. Este assunto já foi julgado no STF em situação semelhante. E a desoneração venceu. Agora vamos mudar o que foi decidido. Eu considero uma falta de atenção com os setores e com os 9 milhões de trabalhadores. O custo real final da desoneração é bem pequeno, frente ao benefício de preservar algo tão importante que é o emprego. E o governo, antes de adotar essas medidas judiciais, deveria reduzir seus gastos, fazendo a reforma administrativa. Durante o ano passado, o governo não mostrou nenhuma disposição em conversar, em dialogar, em propor alguma alternativa em relação a esse tema aqui na Câmara dos Deputados. E agora, insistentemente, busca o STF como alternativa para uma atuação que eu diria, inclusive, pouco democrática, né? Este jurista afirma que a desoneração é constitucional. Da forma que ela está apresentada, ela é constitucional, é uma medida que vem ocorrendo durante longos anos, né? Há mais de uma década. Os setores já absorveram essa forma de tributação.
São os setores que mais empregam no país e não pode ter uma mudança repentina. Com o fim da desoneração, quase 900 mil empregos seriam perdidos. Essa manutenção do emprego e, por consequência, da renda em determinados setores da economia é crucial, uma vez que esses setores se encontram mais fragilizados e necessitam de algum suporte do Estado. Que a segurança jurídica aos 17 setores beneficiados, o planejamento que essas empresas desses setores fizeram para passar por esse ano, um ano que a gente não está tendo uma evolução econômica muito grande, um crescimento econômico, e mais, a mantença dos empregos. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com o 3º episódio da 10ª temporada de Reis, a Decadência. E logo depois de Gênesis, tem Prova na Vila, em A Grande Conquista. Imperdível. Ótima noite para você. Boa noite.